A exposição Pasteiro Cientista é uma realização do Sesc São Paulo, em parceria com a Universiance, que é uma instituição ligada ao Ministério da Cultura da França. A exposição ela consegue traduzir as várias facetas do Louis Pasteur. As suas descobertas foram a base para a microbiologia industrial, entre vários outros feitos extraordinários que contribuíram muito para a humanidade. Quando o visitante chega à exposição, ele dá de cara com o prólogo. Então, nesse prólogo, ele vai ser introduzido à história de vida do Pasteur. Tem uma linha do tempo e tem uma projeção mapeada sobre um busto do Pasteur, que conta a história do Pasteur desde a infância, como ele se tornou cientista, o passeio dele pelo universo das artes. Ele havia sido criado em Arbois, no Jura. Eu sempre ouvi dizer que ele era uma criança curiosa e observadora, mas sem grandes dotes para os estudos. Ele preferia desenhar e fazer retratos de pessoas próximas. Louis me falava frequentemente da admiração que ele tinha por seu pai, Jean-Joseph, um curtidor que depositava grande ambição em seu filho. Foi por força de vontade e perseverança que Louis acabou por ser admitido na Escola Normal Superior. Ele ainda era um jovem estudante quando descobriu o mistério dos cristais de Tartarato. Louis ficou radiante com essa descoberta considerável e, a partir desse dia, consagrou toda a sua existência à ciência. O visitante, quando entra na exposição, ele começa a entrar em contato com um histórico da vida do Pasteur e do que era estar no século XIX e ser um contemporâneo do Pasteur. Tem uma obra muito bacana, né, que são manivelas, né, que o público pode manipular, e ela faz um passeio numa linha do tempo do século XIX. E aí a gente vê, nossa, como foi rico o século XIX, né? Tantas descobertas, não só na ciência, na fotografia, no cinema. E aí a gente começa a tentar entender um pouco desse pensamento e do contexto em que o Pasteur se encaixava na época. 1861. A vida sem oxigênio. Pasteur comprova que os micro-organismos são responsáveis pelas fermentações. Em 1895. Descoberta dos raios-x. O físico alemão Wilhelm Röntgen descobre ondas eletromagnéticas muito curtas, batizadas raios-x devido à sua natureza desconhecida. Extraordinário e espetaculoso também, a gente costuma falar, é o modo como a exposição se apresenta ao público. Ela é inspirada numa montagem teatral. Então nós temos aqui um prólogo, 5 atos intermediários e um epílogo, onde o público entra em contato com esse universo e do pensamento científico do Pasteur, que ele tinha um apreço pelo belo, pela cultura, pela arte, e ele fazia da divulgação dos seus feitos, das suas pesquisas, um espetáculo à parte, né? A gente diz que ele foi o precursor das coletivas de imprensa, por exemplo. Aí o público, passando do prólogo, entra em contato com o primeiro ato. E nesse espaço, é o espaço dos cristais, que é uma das primeiras descobertas do Pasteur na ciência. Ele fez uma experiência entre o ácido tartárico e o paratartárico. Ele conseguiu mostrar, através da refração da luz, como os ácidos realmente são diferentes entre si, apesar de parecerem idênticos. Uma das obras interativas aqui nesse espaço, né, do primeiro ato, é uma obra que ela apresenta uma lente de aumento e 2 frascos que representam o ácido tartárico e o paratartárico. E aí o público pode deslizar esses ácidos e mexer nessa lente, e aí a luz passa por um dos ácidos de uma maneira e pelo outro ácido de outra maneira. Ela é facilmente manipulável, né, e o público pode entender um pouco mais essa descoberta do Pasteur.
O segundo ato fala sobre as fermentações, que é um trabalho muito rico, muito importante do Pasteur, e as descobertas dele, que acabaram influenciando na indústria do vinho e da cerveja. O processo de pasteurização, né, que é o aquecimento e resfriamento, que propiciam um tempo mais longo de conservação, né, dos alimentos. E aí a gente tem uma instalação que é um barril com um líquido dentro, que é um vinho, e tem uma saída, portanto o ar incide sobre ele, o público aciona uma luz e vê a fermentação acontecendo em cima desse vinho. E saindo das fermentações, o público entra no terceiro ato, que é o ato da geração espontânea. A gente tem um vídeo que faz uma brincadeira, né, dessa briga entre Pasteur e Pouchet, porque o Pouchet ele defendia uma tese de que os seres se putrefaziam por si só. E o Pasteur ele defendia o contrário, tem uma ação externa, então era o princípio da microbiologia. Os balões pescoço de cisne se tornaram um emblema das experiências realizadas por Pasteur. Félix Pouchet e os defensores da geração espontânea pensavam que os micro-organismos poderiam nascer a partir de matéria morta ou inanimada. Pasteur e os outros que se opunham a essa teoria defendiam que os micro-organismos não se formavam espontaneamente, mas que surgiam por meio da reprodução de outros micro-organismos já existentes. Assim, inicia-se o debate sobre a geração espontânea. Nessa experiência, Pasteur utiliza os famosos balões pescoço de cisne. Nenhum micro-organismo nasceu. Mais estranho ainda, nenhum micro-organismo penetrou no frasco. Alguns balões são mantidos assim desde a época do Pasteur. Como é possível? Pasteur pensa que os micro-organismos são detidos pela longa extensão do pescoço. Essas experiências acabaram por convencer a Academia de Ciências da França de que a teoria da geração espontânea era falsa. A Academia premiou Pasteur pela demonstração do fato. O quarto ato são as doenças do bicho da seda. A ação do Pasteur foi muito importante em dizimar a doença do bicho da seda, né? Porque a indústria da seda era muito importante lá no século XIX e os industriais chamaram o Pasteur para tentar entender o que estava acontecendo, porque a indústria estava sofrendo com essa doença do bicho da seda. Então ele conseguiu isolar a doença e dizimar essa questão. A gente tem um praxinoscópio, que é um brinquedo óptico, né, do pré-cinema, que mostra o ciclo do bicho da seda. Então, nesse espaço, essa obra interativa, o público pode rodar esse praxinoscópio e ver o ciclo do bicho da seda. Aí do quarto para o quinto ato, o público entra em contato com as vacinas. O trabalho do Pasteur foi super importante, né, em relação à indústria e às doenças dos animais, que depois, claro, se refletiam nos humanos. A gente tem uma instalação sobre a doença do carneiro, né, do antraz,
nesse espaço, que é uma projeção mapeada com um stop motion muito bonito, feito em lã, sobre uma réplica de um corpo de um carneiro. A gente tem uma obra interativa sobre a doença aviária. É uma obra bem divertida, o público gosta bastante dessa obra. Várias fileiras de galinhas e a gente joga um desafio para o público. Quantas doses de vacina o público acha que seria necessário para salvar X ou Y número de galinhas? Então o público escolhe na primeira linha quantas doses de vacina, na segunda, na terceira e na quarta, e aí aperta um botão e essas galinhas, né, sofrem o efeito da doença aviária com e sem as vacinas. E aí o público consegue ver o resultado, né? As galinhas desfalecem ou sobrevivem de acordo com o número de vacinas que são dadas nelas. E aí o último ato, que na verdade é o epílogo, é a aproximação do Pasteur com o Brasil. Nós temos o Instituto Pasteur aqui no Brasil, que é muito importante, e o Pasteur ele foi um contemporâneo também do Dom Pedro II. Né? Dom Pedro II era um grande admirador do trabalho Pasteur. Ele financiou o Instituto Pasteur lá na França, ele quis trazer o Pasteur para o Brasil, inclusive, mas o Pasteur na época ele já estava com uma idade um pouco avançada. E a gente tem o apoio nesse espaço do Instituto Butantan. A instalação que tem nesse espaço é uma vitrine mostrando todos os frascos e insumos, né, do Butantan. E temos também 2 vídeos, como se faz uma vacina, o porquê é importante a higienização das mãos. Dá de uma maneira geral uma alinhavada, né, o porquê do Pasteur estar aqui no Brasil. Imaginar que a gente está aqui praticamente há 200 anos do nascimento do Pasteur e os feitos dele estão impressos no nosso cotidiano. Cada momento que você compra um leite pasteurizado, abre uma cerveja, que é fruto da fermentação, faz uma imunização por vacinas, a gente se aproxima mais do Pasteur sem perceber. Então o Pasteur está no nosso dia a dia. E ele trabalhava assim, ele, acima de tudo, a ciência dele estava ligada ao cotidiano.